Fala, galera! E aí, pessoal, beleza? Beleza? O canal Magel vai falar hoje sobre um assunto muito importante que são os chamados domínios fito e morfoclimáticos. Se liga lá, despenca no Enem. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante, pois ajuda o Magel a fazer cada vez mais vídeos didáticos que vai te ajudar na prova do Enem e também nas suas provas da escola. Se inscrevam, curtam, compartilhem, dê seu like ou seu dislike. A gente leva em consideração o dislike para melhorar cada vez mais os vídeos para vocês, hein? E deixe seus comentários aqui, por favor. Então, o que são os domínios morfoclimáticos? Essa palavra um pouco grande revela a ideia de regionalização da questão da vegetação brasileira e até mundial, não é isso, Lobão? Isso mesmo, né? Então, existem vários critérios para você poder dividir uma área. E a questão dos domínios morfoclimáticos vai dividir o Brasil através do aspecto natural, através da forma de relevo, através da vegetação e do tipo climático. Então seria uma divisão do Brasil que não vai observar fronteiras, limites, territórios, e sim o aspecto da natureza. E é bom a gente dizer que esse domínio morfoclimático, ele leva em consideração essa regionalização elementos como relevo e clima, que são totalmente influenciadores da vegetação. Isso mesmo, né? Se for observar a superfície terrestre, ela vai ter os elementos que vão se influenciar. O relevo influencia no clima, o clima influencia na vegetação, a vegetação influencia nas formas de relevo. E aí, se você for perceber, vai ter algum tipo de relevo que vai se identificar mais ou que vai ter mais similaridade com alguma paisagem vegetal, né, devido à sua localização geográfica e devido à forma acidentada que está naquela região. E por isso você vai poder reunir esses elementos naturais e tentar localizar algumas áreas, algumas regiões, algumas macro-regiões existentes no Brasil. Esses são os chamados domínios morfoclimáticos. Então, pessoal, para não ficar um vídeo muito grande, nós vamos fazer a regionalização dos domínios morfoclimáticos brasileiros. Beleza? Quem realizou essa divisão, quem organizou isso aí, foi o geógrafo Assis Nassib Absaber, e ela é bastante utilizada aí nas provas de vestibular, de concursos públicos e também no Enem. O Brasil possui 6 domínios morfoclimáticos e fora as áreas de transição. Porque você não passa de um domínio para o outro, né, de maneira abrupta, você vai ter que ter um momento onde você vai ter uma mudança tanto na parte do relevo como no clima e na vegetação. E essas grandes áreas são consideradas como faixas de transição, porque não são um domínio propriamente dito e estão intercalando, separando mais de um domínio, como por exemplo a Mata dos Cocais, que separa o domínio da Amazônia com o domínio do sertão nordestino, o domínio da Caatinga. Então vamos começar pelo domínio, o maior, mais venerado pelo mundo inteiro. Qual é, Lobão? É o domínio da Amazônia. O domínio amazônico é o maior domínio no Brasil, territorialmente falando. Ele abrange toda a região norte, parte da região centro-oeste, e ele é composto por... E pega também uma parte da região nordeste, aí, quando fala do Maranhão, né? Então, na transição aí para o domínio da Caatinga. Isso. Ele é composto pelo clima equatorial e pela também floresta equatorial. Isso, né? Vamos lá então. O relevo, ele é delimitado por alguns planaltos, como o Planalto das Guianas, o extremo norte, o Planalto do Maranhão-Piauí e o Planalto Central. E aí, entre esses planaltos, você vai ter um relevo que vai passando por topografias, né, onde você vai ter a terra firme, você vai ter o Igapó e a Várzea, formando uma ampla bacia de sedimentação, a chamada Bacia Sedimentar Amazônica. O clima dessa região, como já dissemos, o clima equatorial, se você pegar o climograma, que tem no outro vídeo no nosso canal aqui, você vai ver que é sempre quente e úmida. E floresta depende de umidade para poder existir. Então, assim, se a gente associar o relevo à umidade, a gente vai ter a floresta amazônica, que é a maior floresta do mundo. Isso, né? Essa floresta, então, ela é higrófila, com plantas adaptadas a muita umidade, né? Você tem
caules compridos, copa larga, as flores perenes, é chamada perennifólia, uma vegetação que está adaptada a um intenso calor e a uma intensa umidade. É a maior biodiversidade do mundo. É uma floresta fechada, onde os vegetais estão muito próximos dos outros, por isso que as árvores são de grande porte. Elas têm uma disputa pelo sol. Isso mesmo, né? E você vai ter então vários estratos aí de vida, né? Tanto na parte do chão, como nas árvores médias e nas árvores altas, onde você vai ter uma grande variedade de fauna, muitos e muitos animais, uma grande riqueza, uma biodiversidade enorme. É a maior biodiversidade continental, né? Isso mesmo, né? Só perde para os oceanos. Continuando na região e próximo ao Equador, indo para o Nordeste, você vai ter uma depressão entre planaltos, formando o chamado domínio morfoclimático da Caatinga. A Caatinga já é adaptada a outro tipo de clima. É o clima tropical, com 2 estações do ano. Mas o clima tropical da Caatinga é aquele tropical semi-árido, com uma longa estação seca. Se eu tenho um clima de longa estação seca, a vegetação tem que ser adaptada à falta de água, não é isso, Lucas? Isso mesmo. Então você tem a umidade não conseguindo atingir a depressão sertaneja, né? Seja pelo Planalto do Maranhão-Piauí, que impede que a umidade da Amazônia chegue, seja pelo Planalto nordestino, que impede que a umidade do litoral chegue. Então é uma região que tem uma quantidade de chuva baixa, né, em torno de 600 milímetros por ano. Isso vai afetar diretamente a vegetação que ele está, que não vai conseguir desenvolver completamente. Então você vai ter aí, árvores de pequeno porte, com uma pequena diversidade e folhas adaptadas em formatos de espinho. Lembrando, entre o domínio da Caatinga e o domínio da Amazônia, nós temos uma transição que é a matos focais. E entre o domínio da Caatinga e o domínio dos mares de morro do litoral, você tem uma transição que é o chamado agreste. Então, o terceiro domínio que vamos falar é o domínio dos mares de morro. O domínio dos mares de morro fica nas regiões mais acidentadas do país, né? Então, ele é muito frequente em Minas Gerais, São Paulo, Rio, principalmente em Minas Gerais. Se você subir a uma altitude mais elevada, uma serra, por exemplo, e observar o horizonte, você verá centenas de outras serras. Daí a denominação mares de morro. Morros em formatos de meia laranja ou mamelonares. O clima é o tropical atlântico, né, quente e úmido, não tão úmido que nem a Amazônia, mas mais úmido que os climas mais continentais. E a vegetação original, bastante destruída, é a Mata Atlântica. A base desse relevo é o escudo cristalino, onde a gente tem o topo dos morros, a maioria deles são crátons que afloram, e entre os morros a gente tem relevo de rochas sedimentares que foram desgastadas há milhões de anos desses escudos cristalinos depositados nas regiões mais baixas. Isso mesmo. Na porção central do Brasil nós temos o domínio do Cerrado. Cerrado é o nosso aqui. Então, aqui no Cerrado a gente vai ter o clima também tropical. Só que aqui a gente tem o clima tropical, tropical semiúmido, tropical continental. Esse tipo de clima é o mais tropical dos tropicais, pois eles apresentam 2 estações do ano bem definidas: verões chuvosos e invernos secos. O relevo é baseado em planaltos de origem antiga e bastante desgastadas, formando tabuleiros em formato de mesa, que o pessoal chama de chapadões. A vegetação também ela tem que ser adaptada a essas 2 estações do ano. Então, geralmente, as árvores são de pequeno porte, espaçadas, com troncos cascudos e retorcidos e raízes profundas. Folhas aveludadas, né? Vegetação de origem tropófila, e muitas delas aí perdendo suas folhas durante a estação seca, o que eu chamo de caducifólias. Tem muitos problemas que caem no Enem em relação ao Cerrado: é a expansão da agricultura, a expansão da urbanização e a questão do fogo, que é muito grande o problema aqui, principalmente nos meses de seca, durante o inverno. O Cerrado é adaptado ao fogo, porém, né, a ação do homem faz com que esses incêndios sejam cada vez maiores e isso gera um grande desastre ambiental. O quinto domínio que nós vamos trabalhar é o domínio das araucárias, presente no sul de São Paulo, especialmente no Paraná. Observem que ali predomina o clima subtropical, com chuvas bem distribuídas durante o ano e temperaturas amenas.
lá é mais sensível às 4 estações do ano. O fator latitude influencia na temperatura desse lugar, pois é o ponto do Brasil que está mais distante da linha do Equador. Isso, né? O relevo é formado pelo Planalto Meridional, né, com uma superfície levemente inclinada, formando as chamadas ondulações, as crestas, e você vai ter como paisagem a Mata das Araucárias, também chamado de Mata dos Pinhais. Essa Mata das Araucárias é diferente da Amazônia pela questão climática, pela temperatura menor, ela é mais homogênea, já que a Amazônia, o calor provoca essa questão de ser heterogênea, ter grande diversidade. Já a Mata das Araucárias também foi condenada num processo histórico por estar situada sobre um solo muito fértil, que é o solo de terra roxa. Isso levou aos exploradores da terra, aos agricultores, desde o Brasil Império, à devastação. E aí, ó, entre a Mata das Araucárias, o Cerrado e a Amazônia, você tem no Mato Grosso do Sul, uma faixa de transição muito importante que é chamada Pantanal Mato Grossense. Também conhecido como Complexo do Pantanal, por reunir exemplos de vegetação de todos os outros domínios. Isso mesmo, é uma enorme área de transição. Nós vamos ter nessa região terras baixas da planície do Pantanal, que permanecem alagadas durante um período do ano, e outro período do ano, o período das secas, elas começam a aparecer. Tem muito aos moradores dessa região, né? A gente está falando de vegetação, mas os moradores dessa região tem muito o movimento populacional sazonal, ligado à questão, né, do clima sazonal. Isso, né? Formaram as chamadas comitivas, levando gado para as terras firmes, né? Para que eles não morram afogados e aí eles possam manter sua economia focada na pecuária. E no extremo sul do Brasil nós temos aí o domínio das pradarias. Padaria? Nem panificador, é pradaria. Então, as pradarias lá no extremo sul, mais frio ainda. Então a gente vai ter o que? Os pampas, né? Então na região com menos umidade, com mais frio, a gente vai ter o predomínio das gramíneas. Gramíneas e herbáceas, né? Gramas, erva, por exemplo, a erva mate, que é muito importante na economia, né? Na cultura local. Muito utilizado como uma excelente pastagem natural também. Isso, né? A pecuária também tem grande força lá, porque como a mata como é uma vegetação aberta, você vai funcionar como pastagens naturais para, né, essa atividade é importante e econômica. Isso. E além desses domínios morfoclimáticos, né, tem se falado bastante aí, e tem que haver muitas provas também, uma grande biodiversidade que tem no litoral brasileiro, que o pessoal chama de Amazônia Azul, que é a riqueza que está na plataforma continental do Brasil, constituída então pela fauna e flora marinha. Essa Amazônia Azul corresponde a 200 milhas náuticas, ou seja, a partir da praia, 200 milhas ao interior do continente, do oceano, ainda é território brasileiro. Toda a riqueza que existe ali, tanto como pesca e extração mineral, pertence ao território brasileiro. Isso aí, né? E também nós temos os biomas costeiros aí, como os mangues e as dunas, né? O que são os mangues? Os mangues é uma vegetação costeira que é alagada durante a alta maré dos oceanos. Água do mar, não confundir com o Pantanal, que é água do rio Paraguai. Então é uma água marinha que vai formar então aí uma importante reserva de vida, porque é área de reprodução de peixes e frutos do mar. É um importante berçário. Importante berçário. E ele também está sofrendo muito com a expansão econômica e com a expansão urbana, né, Lobão? Então, a construção de resorts, hotéis, esgoto, condomínios, né, fechados, o esgoto depositado diretamente. Tem mangue também, com população carente que vão construindo suas casas de palafita sobre esse mangue. O homem caranguejo, né, muito citado nas músicas no movimento do Mangue Beat, né? O grande expoente é Chico Sainz, né? Mundo Livre S.A. Então, assim, esse vídeo foi para ter uma noção básica sobre os domínios morfoclimáticos, os seus principais aspectos aí e o que é mais abordado nas provas para que você saia bem e aí o Magel possa ajudar bastante. Se interaja com a gente. Qual desses domínios morfoclimáticos você mora? Deixa aqui embaixo o seu like, o seu dislike e nos diga. A gente quer saber quem é você que está nos assistindo. Isso aí e até mais, Gel. Até mais, Gel.